Fala aí, rapaziada, tudo bem? O Lucas Moura foi peça indiscutível do segundo semestre do São Paulo do ano passado, principalmente com o título da Copa do Brasil. E ele tem tudo para ser novamente um protagonista do tricolor paulista. Mas será que o novo treinador do São Paulo, o Thiago Carpini, pensa em utilizá-lo de forma diferente? É o que nós vamos tentar descobrir nesse vídeo. Eu sou o Vinícius Martins e você está no canal 4 Linhas. Isso porque nas mãos do Dorival Júnior, o São Paulo da temporada passada se defendia num 4-4-2, né? Com o Lucas ficando mais à frente ao lado do Calleri, se defendendo mais pelo centro. E quando tinha a bola, o São Paulo saía do 4-2-3-1, e quando estava de fato organizado, né, no campo de ataque para atacar, que a gente costuma chamar de organização ofensiva, ia desse 4-2-3-1 para o 3-2-5. E o Lucas ficava bem no centro do campo, ao lado de Nestor e ao lado também do Calleri. Só que para a partida contra o Santo André, primeiro jogo do Carpini no comando do São Paulo, ele mexeu um pouquinho. Foi um pouco diferente do que era o São Paulo da temporada passada nas mãos do Dorival. E eu vou te mostrar quais foram essas mudanças. Mas antes, algo muito fundamental para a gente tentar entender o que o Carpini pensa, né? O que ele acha do jogo do Lucas, do Luciano e também do Rames, desses três caras atuarem juntos. Eu vou te mostrar o que o Carpini respondeu sobre utilizar esses três jogadores no time titular ainda lá na coletiva de apresentação. Olha aí. Pelo que eu já conheço desses atletas, porque a gente acompanha muito, né, a trajetória de carreira tão vitoriosa, eu acredito que o Rames tem uma função mais específica. Os outros a gente tem muito mais alternativas, leques de opções, depende daquilo que a gente propor, de uma plataforma de jogo, vamos dizer assim, de uma distribuição tática. O Lucas faz mais de uma função, né? O Luciano faz mais de uma função, o Wellington Rato, talvez o Ferreirinha é mais ali no pé contrário, e o Rames, desses caras que você citou, talvez seja o meia mesmo, o 10 centralizado, onde a gente tem que ajustar e adaptar algumas coisas para fluir o que ele tem de melhor. Eu tive uma situação parecida com a dele também no meu último trabalho. Nenê, um meia, não faz outra função, não faz outro. E em algumas situações, eu acho que em algumas não, em diversas, nós soubemos usar muito bem, ele foi decisivo. Que a gente possa ter um entendimento em cima do adversário, em cima de cada competição, e principalmente o objetivo maior, que é o todo, que é o coletivo, que são os resultados, que a gente possa ter discernimento, sabedoria, e eles darem para nós o que eles dão no dia a dia, que o grupo é fantástico, o respaldo de trabalho para que a gente possa ter as melhores escolhas em cima de cada situação do jogo. Mas respondendo sua pergunta, eu acho que, citando esses três que você citou, os dois, o Luciano e o Lucas, têm mais diversificações aí para a gente poder usar em outras situações, tem mais alternativas, vamos dizer assim. O Rames, eu pelo menos, agora foram um dia de trabalho, o jogo do São Bernardo eu tive ali, tentei deixar eles mais à vontade, hoje a gente trabalhou um pouquinho, vai ter mais tempo para conhecer o dia a dia. A gente conhece o Rames de tudo que ele viveu, mas o dia a dia para mim conta muito, e o dia a dia a gente vai se conhecer melhor. E essa fala é importantíssima para a gente tentar entender o que o Carpini pensa para a função do Lucas, né? Fato é que para o jogo do Santo André, o Lucas se defendeu não pelo centro do campo. Ainda era um 4-4-2, mas ele se defendeu como um extremo, aberto pelo lado esquerdo. Principalmente a função que o Nestor fazia se defendendo na temporada passada. E com a bola nos pés, quando o São Paulo estava em organização ofensiva, que eu já te expliquei o que é, o Lucas e o São Paulo também atacava de uma forma um pouco diferente. Isso porque não tinha 5 atletas mais à frente, né? Eram 6 contra o Santo André. Igor Vinícius pela direita, o Wellington pela esquerda, Lucas, Calleri e também o Wellington Rato, que fechou um pouco mais por dentro. E isso possibilitou algumas mudanças de comportamento para o Lucas. Não tá acreditando em mim? Confira aí. Na saída de bola no início do jogo, a gente já pode perceber que o São Paulo dá indício que vai se defender num 4-4-2
com o Lucas se defendendo de fato como um extremo, aberto pelo lado esquerdo. A jogada se desenrola e a gente vai ter essa comprovação já nesse primeiro momento, né? A bola quebrada, o Caleri faz a pressão e o Lucas se defendendo de fato como extremo aberto pelo lado esquerdo, né? No gol do Santo André fica ainda mais claro, né? Como o São Paulo se defende num 4-4-2 e como o Lucas vem para fazer essa pressão no lateral do Santo André e o Lucas, novamente, aberto pelo lado esquerdo ao gol do Santo André. Com bola nos pés, a gente já consegue perceber que no primeiro momento, com 1 minuto de jogo, o Lucas já recebe no corredor central, né, mais por dentro do campo. A jogada, inclusive, do pênalti, né, sofrido e que depois ele converteu. Essa jogada exemplifica bastante o que a gente está querendo mostrar. Olha como o São Paulo coloca 6 atletas na última linha de defesa do Santo André. O Wellington pela esquerda, o Igor Vinícius pela direita, 4 caras por dentro. O Wellington Rato, o Luciano, o Caleri e o Lucas. Nessa jogada aqui bem específico, há uma dinâmica que inclusive o Dorival usava bastante na temporada passada. A gente vai deixar inclusive aqui no card para você conferir. E olha como há esse passe em profundidade naquilo que a gente já citou, naquilo que a gente já falou, né? Outro lance que exemplifica bastante isso, os dois laterais dando essa amplitude, Igor Vinícius e o Wellington pisando na linha lateral, e o Lucas no corredor central, entre linhas, por dentro. No segundo gol do São Paulo mostra aí a relação dele com o Luciano, como os dois atuaram bem próximos aí, bem no corredor central, e ao passe do Lucas para o gol do Luciano. Na prática, a função do Lucas nas mãos do Dorival era diferente do que o Carpini utilizou para o jogo contra o Santo André. A gente não consegue bancar que o Carpini vai manter isso, mas pelo menos já foi diferente nessa primeira partida do Carpini nas mãos do São Paulo. E a prática mostra que o Lucas se defendia mais pelo centro do campo com o Dorival e com o Carpini se defende mais pelo lado. E com a bola nos pés, o Lucas saía de dentro para fora, do corredor central para o corredor lateral, nas mãos do Dorival, e agora com o Carpini é o inverso. Sai de fora para dentro, do corredor lateral para o corredor central. E aí, rapaziada, o que você acha? Acredita que o Carpini vai manter isso ao longo da temporada? Rames está voltando e pode ter o Rafinha também na lateral direita, que provavelmente pode ser o titular no lugar do Igor Vinícius. 2 atletas de características diferentes. Quero ouvir a sua opinião aqui nos comentários. Muito obrigado pela audiência, um grande abraço e até a próxima.